Preste atenção no que eu vou mostrar. Aqui está o céu. E vocês estão vendo a lua aqui? Eu vou dar um zoom para mostrar. Ali está a lua. Exatamente aqui. E com um simples movimento, o sol aparece. Veja que eu não estou buscando nesse movimento. Eu estou fazendo um simples movimento com o celular. Aqui está o sol e aqui está a lua. Aqui, zoom de novo. Tá vendo? Eu quis mostrar agora porque já esse cenário vai mudar. Eu nunca vi o sol e a lua tão perto um do outro. De maneira que aqui quase que eu consigo enquadrar os dois. A lua está aqui no cantinho e o sol ele não apareceu no celular. Mas se eu abrir em 0.5, é que as nuvens agora estão atrapalhando para eu me localizar. Deixa eu encontrar a nuvem de novo, que as nuvens apareceram. Ali está a nuvem. Então eu vou abrir em 0.5. A nuvem está aqui. A nuvem não, a lua está aqui, ó. E o sol está enquadrado no mesmo celular, tá vendo? O sol está ali e a lua está aqui. Vou buscar ela com zoom. Ali, ó, a lua. Então vocês viram que eu enquadrei os dois no mesmo céu. Eu nunca vi o sol e a lua tão perto um do outro. O que é de interessante nisso? E que o globalismo e a ciência moderna, mesmo com as suas imagens gráficas e mesmo com os filmes da Marvel, os filmes seriados querendo nos provar algo que é contrário à Bíblia e que refuta a palavra de Deus, tenta refutar, eles jamais podem explicar isso. Porque o sol está aqui, a lua está ali, os dois podem quase que se encaixar no mesmo plano do celular, não precisa quase de movimento algum, e de manhã eles estavam mais perto. E a lua está sendo visível quase que o dia todo, é para esse propósito. Porque Deus criou a lua para governar a noite e o sol para governar o dia. Mas o que acontece? Vocês estão vendo que eles estão bem pertinho um do outro, mas olha que curioso, o que eles não sabem explicar, mas nós podemos. O sol, ele não está sendo visto agora lá no Japão. O Japão tem exatamente 12 horas de diferença e o sol não está sendo visto lá no Japão. Mas se você contatar alguém lá do Japão e dependendo do local, da região que a pessoa estiver, a pessoa vai estar vendo a mesma lua. E isso qualquer um pode confirmar. Essa mesma lua ali, ó, já está ficando um pouco escondida atrás das nuvens. Ali. Está ficando um pouco escondida atrás das nuvens. Mas os japoneses irão ver a mesma lua. Mas eles não irão ver o sol. Por quê? Como que é possível os japoneses verem a lua, que a ciência diz que é, sei lá quantas vezes menor que o sol, e eles verem o sol? Se a Terra, ela é esférica. Isso é impossível. Nenhuma pessoa que tem um bom senso e é racional iria acreditar numa Terra redonda, giratória, coisa que ninguém pode comprovar. São apenas teorias, números que só fazem sentido no cálculo deles. E eles poderiam virar a pergunta para nós e falar, então explica você. Porque eles não podem negar que a lua pode ser vista e o sol não. O sol, irmãos, primeira coisa para vocês explicarem. Eu não vou aparecer no celular, então eu vou estar andando aqui filmando o lugar aqui, só para completar o raciocínio, porque o vídeo é curto. O sol, ele não é do tamanho que a ciência diz. E nem da metade do tamanho que a ciência diz. A ciência diz que o sol é 300 mil vezes maior que a Terra. Alguns dizem 309 mil vezes. Outras pessoas falam que a Terra cabe 1000 terras dentro do sol. Irmãos, isso ninguém na Terra pode confirmar. Nem com toda a tecnologia do mundo, e nem que o mundo avançasse mais 100 anos de tecnologia. Isso ninguém vai poder confirmar. Porque foi palavra e promessa de Deus. Jeremias 31, Jeremias 31,
depois do verso 31, depois que ele fala da nova aliança, e outros textos, o Senhor fala que se alguém puder medir os fundamentos da terra e saber a distância de um lugar para o outro, ele rejeita Israel. Deus não iria dar um tiro no seu próprio pé, porque Deus não é burro. Mas a ciência contradiz a palavra de Deus. E me admira muito um cristão querer pegar a mão de Deus e a mão da ciência e grudar uma na outra e falar que elas estão de acordo, quando a ciência está zombando da palavra de Deus. Se Deus falou, eu acredito em Deus. E os nossos olhos podem comprovar, porque nós temos olhos para isso. A ciência do mundo deixa o homem burro hoje. E eles tentam confundir os nossos pensamentos a partir de muitas teorias. E até cristão, às vezes, está do lado da ciência, querendo defender a ciência e, ao mesmo tempo, acham que estão defendendo a Bíblia, mas não estão, porque eles têm que distorcer os textos bíblicos para tentar, de muito longe, fazer a Bíblia estar de acordo com a ciência. Então, olha só, uma vez que você sabe que o Sol, ele já não tem o mesmo, não tem o mesmo tamanho que a Terra, que ele na verdade é bem menor que a Terra. Isso é o que diz a Bíblia, o Sol é bem menor que a Terra. Uma vez que você sabe disso, as coisas já começam a ficar claras, porque o Sol também não está aquela distância enorme que dizem que está. Sei lá, acho que é 150 milhões de quilômetros, não lembro muito bem. Mas é uma distância muito grande e isso são apenas teorias que eles falam que é para justificar as coisas. Já que o Sol é tão grande assim, ele tem que estar muito longe, medido a laser, para poder dizer que ele ilumina a Terra toda e não ilumina a outra parte da Terra porque a Terra é redonda, e também porque o Sol não queima os homens. Eles têm que explicar essas teorias malucas, né? E explicar também o porquê que a Terra não gruda no Sol, porque já que a massa maior ela puxa a massa menor, que é assim que eles explicam a teoria da relatividade, e a gravidade, é assim que eles explicam, né? Que a massa maior puxa a menor. Mas se o Sol é milhões de vezes maior que a Terra, o Sol deveria puxar, atrair a Terra para si. E os outros planetas que eles falam que são milhões de vezes maior que o Sol, olha a loucura, hein? Isso não tem fim. Eles deveriam engolir o Sol e todo o sistema solar. Mas aí eles criam uma linguagem que dá até vergonha de você ouvir. É uma linguagem louca. Eles falam que é uma teoria da distorção da gravidade e vão explicando nomes e fazendo gráficos computadorizados que a gente acaba acreditando porque está no computador, mas não passa de loucura. Não tem como comprovar, não tem como nem raciocinar em cima disso. Agora, por que o Sol ele é visto? Por que a Lua ela pode ser vista no Japão agora, nesse exato momento, e o Sol, que está tão perto da Lua, não pode ser visto? Porque o Sol, ele está aqui, e ele, ali, ó, ele está ali. Ele está perto da Terra, ele é menor, ele está perto da Terra. Ele emite uma luz para toda essa região. Para toda essa região ele está emitindo uma luz. E ele está iluminando várias nações agora. Só que tem nações que ele não está iluminando. O Sol não está iluminando só o Brasil nesse horário, mas ele está iluminando o Brasil todo. Mas tem pontos, tem nações que ele não está iluminando. Quando ele avançar um pouquinho, ele vai começar a iluminar outras regiões. Ou seja, o Sol ele está mais perto, agora de maneira que vocês vão entender perfeitamente agora o que eu vou falar. Se aquela nuvem ali entrar na frente do Sol, e é uma pena isso não acontecer agora, um outro momento eu mostro, mas se vocês sabem, vocês podem olhar para o céu e comprovar o que eu estou falando. Quando vocês estiverem olhando para o céu, presta atenção, às vezes o Sol vem e às vezes ele desaparece, porque uma simples nuvem daquela entra no lugar do Sol, e aí para de iluminar toda essa parte. E se aquela nuvem entra no lugar do Sol aqui, nesse ângulo, claro que o Sol vai iluminar para lá. Então às vezes eu vou estar vendo o Sol lá pela região, por lá, as casas iluminadas, e aqui sem Sol. Como isso seria possível se o Sol fosse pelo menos o dobro da Terra? Como isso seria possível? Não seria possível. Uma nuvem tão pequena tapar o lugar do Sol. Olha ali, a nuvem está quase entrando. E se ela entrar, vocês vão ver que o Sol vai estar sumindo. Ó. O Sol já está desaparecendo. Pode ver a divisão.
entre sombra e sol. Tá vendo que ela tá sumindo? Mas o sol, a nuvem, ela não tá tão grossa. Mas mesmo assim, sumiu. Tá vendo? Agora vai sumir por completo. Tem um vento e a nuvem entrou na direção. Mas tá vendo que tem partes grossas da lua, da nuvem, e tem partes mais finas. Então, a parte grossa entrou na frente, não tem sol. Acabou o sol na região toda, porque aquela simples nuvem entrou. Agora vai prestando atenção. A nuvem, ela tá andando, e agora o sol vai aparecer de volta. Só porque a nuvem tá andando, a parte grossa tá saindo da frente do sol. Olha aí aparecendo o sol de novo. Como isso seria possível, irmãos, se o sol fosse só pelo menos o dobro da Terra? Se o sol é milhões de vezes maior que a Terra, nenhuma nuvem dessa poderia tapar a frente do sol. Mas porque o sol está perto da Terra, aqui, perto da Terra mesmo, plana, que não é totalmente plana, a Terra não é aquela pizza que vocês veem em gráficos, em figuras. Por isso que as pessoas tiram sarro, né? Porque a Terra não é aquela pizza retinha. Isso também serve para tirar o sarro, não foi uma coisa mal pensada. Então, como o Sol está perto da Terra e ele é menor, bem menor do que a Terra, ele vai iluminar até um certo espaço. Lá do Japão, o Sol já está muito distante do Japão. Então, lá no Japão vai estar escuro, porque aonde a escuridão está, a luz do Sol não alcançou. De maneira que se o Sol avançar um pouco mais para lá, ele vai avançar, ele vai começar a se pôr nessa região. Ele está aqui e ele vai se pôr nessa região. Quando ele começar a se pôr nessa região, veja, o Sol ele não está indo retinho, como aqueles gráficos da Terra plana mostram. Ele está fazendo ondulações. Ele vai fazer uma ondulação em certo ponto ali e depois ele vai se pôr para nós. A nossa visão é que ele vai estar se pondo, mas depois ele vai levantar um pouquinho. Na hora que ele estiver levantando um pouquinho e se pondo no Brasil, olha, ele vai se pôr no Brasil e levantar um pouquinho. Na hora que ele estiver fazendo esse movimento, é onde o Brasil vê o Sol se pôr e o Japão vê o Sol nascer, por causa das ondulações. Entendeu? E agora, porque o Sol está aqui, a luz do Sol emite um campo de iluminação aqui, nessa região, no Brasil e em outras partes do mundo. E não está no Japão porque ele está muito longe, o Sol não pode ser visto. Mas a Lua pode ser vista, por quê? Agora fecha o raciocínio. Uma parte do Sol, ele pega e ilumina uma parte da Lua. Agora não sei onde está mais a Lua. A Lua deve estar aqui atrás, ou ali atrás. Uma parte do Sol, ele ilumina uma parte da Lua. Porque a luz do Sol agora está refletindo na Lua. A Lua tem luz própria, mas ela também recebe a energia do Sol. Quem carrega a Lua é o Sol, a Lua é uma bateria. Isso é bíblico e pode ser até observável. E eu já expliquei isso, o porquê disso, né? Então a luz do Sol bate na luz da Lua, vai carregando a Lua, carregando assim, dando energia. E aí, como a Lua, ela tá ofuscada pelo dia. Mas as pessoas que estão vendo lá do Japão, elas estão vendo uma lua na escuridão da noite. Então a lua pode ser visível, o Sol não. Ainda mais porque, deixa eu explicar aqui, que senão vocês não vão entender. Não estou conseguindo achar a lua. O meu olho aqui está vendo a lua, mas no celular eu não estou conseguindo achar. Só um minuto. Não dá, a nuvem entrou na frente. Meus olhos estão vendo, está mais ou menos aqui. A Lua, ela está mais perto do Japão. O Sol, ele está mais longe. Embora eu faça esse simples movimento aqui para mostrar o Sol e a Lua, na verdade eles estão bem longe um do outro. Então a Lua, nesse momento, veja como faz sentido. A Lua pode ser vista aqui do Brasil ou de outros pontos, talvez de outras nações, pode ser vista. Depende do lugar que elas estão. A Lua pode ser vista, mas ela vai estar não é sombreada, ela vai estar sombreada, porque a luz do Sol vai ofuscar a luz do dia, né? Mas se o Sol
se pôr, a lua vai destacar. Então, porque o sol se põe, a luz do sol se vai, o destaque, a lua começa a aparecer, a luz da lua brilha. E lá do Japão as pessoas podem ver a lua, por isso, e não o sol. Essa situação vai mudar em poucas horas. Em poucas horas o sol vai poder ser visto, nascendo. E a lua já não vai poder ser vista. Ou, dependendo de onde ela estiver, porque ela vai continuar fazendo o trajeto dela. Vocês compreenderam isso? Se não, se isso que eu estou falando aqui não faz sentido, como que explicaria o sol e a lua estar no mesmo plano, assim tão perto, ao ponto que os nossos olhos podem ver, e o Japão deveria estar do outro lado do globo? Não dá para ver mais a lua. Eles explicam que o Japão não pode estar sendo iluminado agora, e os japoneses não podem ver o sol, porque o sol está do outro lado do globo. Mas espera aí, a lua também está, e ela está tão perto do sol. Então não faz sentido essa explicação deles. Vocês entenderam? Por isso então que vocês viram uma nuvem tão pequena tapar o lugar do sol e parar de brilhar aqui. Então quanto mais a distância do Japão para cá, as pessoas não vão ver o sol. É uma lei que o sol e a lua seguem e obedecem, para que pontos do mundo sejam iluminados e outros não. E aí o sol não fica fazendo aquela voltinha simétrica, redondinha, em cima da Terra redondinha. Esse gráfico está tudo errado. Porque a Terra, irmãos, se vocês fossem olhar para a Terra, é claro que ela não é esférica, aquela bola giratória, e nem está girando. E nem tem águas grudadas ao redor do globo, sendo sustentada, grudado pela gravidade. A Terra, ela está cheia de abismos. Olha os oceanos. Aquilo são abismos, buracos enormes na Terra. E aí a Terra só aparenta ser um pouco plana porque as águas cobrem os abismos. E mesmo assim vai ter as ondulações. Então a Terra não é retinha, ela é cheia de ondulações. Só que essas ondulações vai seguindo um plano. Não vai fazendo uma coisa redonda. Não tem sentido uma coisa dessa. Vocês entenderam? E aí, uma linguagem simples, que todos podem ver e entender, confirma com a Bíblia e todos podem compreender. Aí vem a ciência e começa a fazer cálculos malucos, horrorosos. E precisa da ajuda de cientista que tem linguagem difícil e gráficos de computadores de imagem. Tudo para quê? Para apresentar um formato que contraria a Bíblia. De maneira que se uma pessoa está lendo a Bíblia e ela é sincera no que está lendo, a ciência não poderia estar correta. E vice-versa. Muitas pessoas não acreditam na Bíblia porque o mundo foi apresentado pela ciência, pelos donos aí desse mundo, que carrega o espírito do anticristo, foi mostrado em um outro formato. É isso, irmãos. Vocês compreenderam?